Fala, galera da primeira série, né? Vamos fazer aqui a correção das atividades do pós-médio, tá? Do dia 17/4/2020. Antes de começar a correção, eu quero dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês. Sinto muita falta de vocês, tá? E eu espero que logo, logo a gente volte aí para as nossas aulas presenciais, ok? Então, vamos começar? Bom, nós temos aqui a primeira questão do nosso pós-médio, tá? Ela fala sobre o seguinte, questão número 1. Sobre os ácidos nucleicos, assinale a alternativa incorreta, tá, galera? Que é a alternativa incorreta, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, só vamos lembrar, né? Quem são os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos, né, são as moléculas, correspondem às moléculas de DNA e RNA. Lembrando ainda que todo ser vivo possui aí esses ácidos nucleicos, tá? Então, vamos para a primeira alternativa. A letra A fala o seguinte, lembrando que a gente quer a resposta incorreta, beleza? Letra A. O DNA existe obrigatoriamente em todas as células. Sim, toda célula possui DNA, né? Porque o DNA aí ele é a base genética dos seres vivos. E seres vivos são formados por célula, né? Então, a letra A está verdadeira. Letra B. O DNA existe em quase todos os seres vivos, com exceção de alguns vírus. Galera, aqui está o nosso ponto-chave, tá? Vírus é considerado ser vivo? Vírus não é considerado ser vivo. Por que que vírus não é considerado ser vivo? Porque vírus não possui célula, né? Existe uma teoria aí chamada de teoria celular, que ela fala o seguinte, que todo ser vivo é formado por células. Vírus são acelulares, vírus não possuem células. Vírus são moléculas proteicas, uma molécula proteica, uma cápsula de proteína que apresenta DNA ou RNA no seu interior, tá? Então, nossa resposta incorreta aqui é a letra B, porque vírus não possui célula. Por não possuir célula, vírus não pode ser considerado ser vivo, beleza? Então, já achamos aqui a nossa resposta incorreta, tá bom? Então, como é que ficaria essa resposta, né? Então, a resposta incorreta aqui, letra B. Por quê? Por que que a letra B é a resposta incorreta? Como eu disse, vírus não são considerados seres vivos, porque, de acordo com a teoria celular, todo ser vivo é formado por células, e vírus são acelulares. O que que é um indivíduo acelular? A quer dizer sem célula. Então, vírus não possuem células, por isso não são considerados seres vivos. Ah, professora, mas se vírus não é um ser vivo, o que que é um vírus? Bom, de acordo com a biologia, vírus são sistemas biológicos simples, formados apenas por uma cápsula proteica e material genético, que é DNA ou RNA, beleza? Então, a número 1, a resposta fica letra B, tá? Espero que todo mundo tenha acertado essa questão aí. Vamos para a próxima. Questão número 2, da UDESC 2016. Ela fala o seguinte: analise as proposições em relação aos ácidos nucleicos e assinale V para verdadeira e F para falsa, tá? Galera, para responder essa questão, nós temos aqui que ver, né, alguns conceitos. Vocês receberam essa lista, na lista tinha, né, um textozinho explicando o que era ácidos nucleicos, explicando o que é DNA, o que é RNA. Eu coloquei alguns fragmentos de texto aqui, né, no nosso slide, aqui na nossa aula, né, e vou explicar primeiro para vocês, né, o que é DNA, o que é RNA. Também mandei um link de uma videoaula, né, vocês assistiram, espero que tenham entendido, mas agora vamos para a minha explicação. Depois a gente resolve a questão, ok? Então, vamos lá. Olha só, primeira coisa, os ácidos nucleicos, eles são definidos como polímeros, são macromoléculas. O que é uma macromolécula? É uma molécula grande, né? É formada pela união de moléculas menores. Quem é essa unidade menor que forma um ácido nucleico? Os ácidos nucleicos são formados por várias unidades chamadas de nucleotídeos, tá?
Então, dentre os ácidos nucleicos, nós temos o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, tanto o DNA quanto o RNA são formados por unidades menores chamadas de nucleotídeos. Tá? E do que é formado um nucleotídeo? Um nucleotídeo ele é formado por 3 componentes básicos, que seria um açúcar, que é uma pentose, um açúcar formado por 5 carbonos, uma base nitrogenada e um grupamento fosfato. Aqui nós temos a imagem, ó, grupamento fosfato, pentose e base nitrogenada. Então, um nucleotídeo, que é a menor unidade tanto do DNA quanto do RNA, ele é formado por essas 3 estruturas aqui, certo? Então, continuando. O DNA e o RNA, então, são ácidos nucleicos, né? O açúcar do RNA se chama ribose. E o açúcar do DNA se chama desoxirribose, né? Então, ó, desoxirribose, DNA. Ribose, RNA. E tanto o DNA quanto o RNA são formados por bases nitrogenadas. O nucleotídeo é formado pelo fosfato, pelo açúcar e pelas bases nitrogenadas. Quem são essas bases nitrogenadas? Adenina, guanina, timina, citosina e a uracila. Essas bases nitrogenadas são representadas por letras, tá? Adenina, letra A. Guanina é representado pela letra G, timina pela letra T, citosina pela letra C e uracila pela letra U. Lembrando que uracila é uma base exclusiva do RNA e a timina é uma base exclusiva do DNA. Continuando aqui, tá? Existem 3 tipos básicos de RNA. O RNA ribossômico, que é representado pelo RNA-R, o RNA mensageiro, que é representado pelo RNA-M ou mRNA, e o RNA transportador, que é representado por RNA-T ou tRNA, tá? O RNA ribossômico, ele é a maior molécula de RNA, é a molécula de maior peso, né? E é formado por ribossomos, que é uma organela citoplasmática, que está ligada à produção de proteína nas células, tá bom? O RNA mensageiro, que é o RNA-M, é o de peso molecular intermediário. Ele se origina a partir do DNA, tá? E o RNA transportador é o mais leve dos 3, né? Ele transporta aminoácidos e também se origina a partir do DNA, ok? Agora, com essas explicações, a gente resolve a nossa questãozinha. Então, vamos lá. De novo, analise as proposições em relação aos ácidos nucleicos, DNA e RNA, e assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeiro, os ácidos nucleicos são moléculas gigantes. Nós acabamos de ver que são macromoléculas, são moléculas grandes, formadas pela unidade chamada de nucleotídeos. Tá verdadeira. Acabei de mostrar para vocês ali que os ácidos nucleicos, DNA e RNA, são macromoléculas, são moléculas grandes, formadas pela união de moléculas menores, chamadas de nucleotídeos. Então, a primeira está verdadeira. A segunda, o RNA transportador é formado a partir de regiões específicas do DNA. Eu acabei de mostrar para vocês também que tanto o RNA mensageiro quanto o RNA transportador são formados a partir do DNA. Então, ele está verdadeiro, tá? O RNA ribossômico, ele é associado com proteínas e forma os ribossômicos. O nome já mostra. RNA ribossômico é formado por ribossomos, que é uma organela citoplasmática relacionada à síntese de proteínas. Então, essa também está verdadeira. Quarta afirmativa aqui fala que o DNA apresenta-se altamente condensado nas células procarióticas. Lembrando que uma célula procariótica é uma célula que não apresenta núcleo. O DNA fica solto no citoplasma na forma de filamentos, ou seja, na forma de fiozinhos. Ele não está altamente condensado. Pelo contrário, ele se encontra descondensado. Então, essa afirmativa aqui está falsa, tá? Então, como é que fica a nossa resposta? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Vamos para as alternativas. Ó, é a letra A? Não. Letra B?
Não. Olha aqui a letra C, ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, a resposta da número 2 é letra C. Continuando. Questão 3. A sequência de nucleotídeos A, T, C, G, A, C, C, T forma um segmento de DNA dupla hélice. Ao se ligar à fita complementar, como assim, galera? Vamos lembrar aqui, vamos relembrar aqui. A molécula de DNA, ela é formada por duas fitas e essas fitas se emparelham, né? Formando aí uma dupla hélice, certo? O DNA é uma macromolécula formada por vários nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Quem são as bases nitrogenadas do DNA? DNA nós temos a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Essas são as bases nitrogenadas do DNA. Como o DNA ele é formado por duas fitas, duas moléculas, duas fitas de nucleotídeos, essas bases nitrogenadas, elas se emparelham. Existe uma regrinha. Vamos ver aqui? Então, olha só. O DNA é um ácido nucleico responsável por armazenar as informações genéticas, informações herdadas, né? Então, ele é responsável pela transmissão dessas informações. O DNA é formado por vários nucleotídeos que estão dispostos numa dupla hélice, tá? Nessa dupla hélice, existe aqui uma regra. Sempre na molécula de DNA, se numa fita você tem a adenina ela só se emparelha, ela só se liga com a timina. Se numa fita você tem a guanina só se emparelha com a citosina. É uma questão de afinidade. Isso é regra, isso não muda, tá? Então, as duas fitas, as duas cadeias, uma dupla hélice de DNA, elas são complementares, ou seja, uma complementa a outra, certo? Como assim, professora? Não entendi. Vamos continuar aqui que vocês vão entender. Então, olha só. O que está falando aqui? Que numa fita de DNA, a gente tem a seguinte sequência de bases: adenina, timina, guanina, citosina, adenina, citosina, citosina e timina. Essa é a sequência de uma fita. O DNA é formado por duas fitas, certo? Aí nós vimos, acabamos de ver que sempre é regra. Se numa fita você tem adenina, obrigatoriamente na outra você tem timina. Se em uma você tem citosina, obrigatoriamente na outra você tem guanina. É assim que essas bases nitrogenadas se emparelham, assim que elas se ligam. Então, se numa fita de DNA a gente tem essa sequência de bases, qual que vai ser a sequência da fita complementar da outra fita? Então, ó, a adenina se liga com quem? Timina. Timina com quem? A adenina. A guanina sempre se liga com a citosina. A citosina com a guanina. A adenina, timina. Citosina, guanina. Citosina, guanina. Timina, adenina. Então, aqui nós temos a fita 1, aqui nós temos a fita 2, que é a fita complementar. Então, essa é a nossa resposta, tá? Onde é que nós encontramos essa resposta? Nas nossas alternativas. É a letra A? Não. É a letra B? Não. É a letra C? Também não. É a letra D? Também não. Agora, olha aqui, ó, a letra E, tá bom? Então, ó, a sequência de nucleotídeos, adenina, timina, guanina, citosina, adenina, citosina, citosina e timina formam um segmento, formam uma fita de DNA dupla hélice. Ao se ligar na fita complementar, qual que vai ser o segmento complementar? Tá aqui, a gente acabou de preencher. Então, resposta letra E. Eu espero que todo mundo tenha entendido bem isso aí, tá? Então, só ressaltando que eu tô com muita saudade de vocês, tá bom? E até a nossa próxima aula. E lembrando, fique em casa, tá? Beijo, galera!